É isso aí, bom dia. Essa é a vinheta, rapaz. Todo youtuber tem uma vinheta, certo? O Horta tem uma vinheta, sabe? É só que o dele é live, certo? É bom, é live e aí tem uma designer, eu acho, sabe, que prepara aí a. Acho que ela fez a live do Conde. A live não, a vinheta do Conde faz a vinheta. Fez agora a vinheta do Horta, sabe? O do Horta tem um bocado de tubarão assim, famintos, assim, sabe? Com a boca pulando pra fora d'água, sabe? Deus me livre de tubarões, eu, hein? Mas a vinheta, bicho, a vinheta tá feita. Mas assim, bom dia aí, tá certo? São 8h04, mais tarde vou sair, vou encontrar uns filhos que eu tenho aí para fazer um almoço, rapaz, para não deixar aí, sabe, a brasa apagar, rapaz, a brasa dos afetos, rapaz, que ninguém é de ferro, tá certo? Hoje são 8 de junho, não me diz nada o dia, certo? Não me lembra nada mesmo porque eu não fui atrás também de procurar saber, tá certo? Mas tem umas coisas de ontem, sabe, que ficaram para trás. Aí, sabe, eu observei que o Trump, sabe, ele trouxe com ele uma empreitada, sabe, a chefia de uma empreitada cultural, certo? O cara não quer passar batido, ele, eu acho que já, não sei se ele já está chegando aos 80, eu acho, sabe? E quer deixar aí, sabe, o rastro dele na história, certo? E ele foi empurrado para frente pelo Deep State, sabe? Que é justamente esse pessoal aí que apoia, sabe? O pessoal que está por trás, que está por baixo, certo? E os endinheirados do mundo, certo? Pessoas que conseguiram, aí, sabe? Eu venho falando de caverna, outro dia eu falei de caverna, falei de ermitão, sabe? E aí eu puxo, sabe, o assunto e termino não completando, e eu falava, sabe, que foi Platão que chamou atenção para essa história de caverna filosófica, tá certo? E a caverna, na verdade, é um símbolo, certo? E ela representa lugar de medo, lugar de. Ali, sabe? Pelo menos a caverna vai buscar o tempo dos ancestrais, sabe? O tempo ali dos nômades ali. Mas assim, a caverna ela é lugar de insetos. Naquele filme do Vlad, um Vlad que eu assisti, eu não vou lembrar o nome do ator, certo? Mas assim, lá dentro dessa caverna tinha um espírito maligno, um espírito poderoso. Eu não sei se era Lúcifer, sabe, dos hebreus, eu não sei que bicho era aquele ali dentro. Mas era um morcego, tá certo? E vivia ali, sabe, com outros morcegos ali, sabe? E era um cara poderoso, um cara que se alimentava de sangue, sabe? E de corpos. Dentro da caverna tinha ossos triturados, não sei se ele comia carne também, não sei como é que é isso aí. E ali dentro, então, caverna evoca essas coisas, sabe? Caverna evoca Zaratustra, que é um personagem do Nietzsche, sabe? É um ermitão, um pensador, sabe? Não sei se esse ermitão é Zoroastro, eu não sei quem é, tá certo? Mas na caverna, sabe, somos todos aprisionados. Tem aquele filme Vigilante do Futuro, eu acho, sabe? E ali. Como é o nome daquela atriz, né? Aquela atriz é sueca? Ela é sueca? Eu não sei se ela é sueca. É dinamarquesa? Eu não sei se ela é dinamarquesa. Como é o nome dela? Eu não sei. Mas assim, onde fala do cérebro, o cérebro é brain, sabe? Brain é como se fosse aí, sabe, um espaço cavernoso, certo? Onde os instintos primitivos se alojam. O cérebro não presta, rapaz, sabe?
Ele é essa coisa assim, a moral, tá certo? Outro dia eu falava no vídeo aí dele, sabe? Que ele não tem moralidade, rapaz. Ele apenas vive, sabe? E quer se manter vivo, sabe? E faz tudo para se manter vivo. O cérebro, certo? O cérebro está nos animais, tá certo? Ali, sabe? Onde eles têm ali uma capa de inteligência, sabe? Que é a inteligência que impulsiona, é a inteligência emotion, certo? A inteligência que impulsiona um pouco, que clareia certas coisas, sabe? Que faz os sentidos ficarem ligados. Tá certo? Se bem que quem faz os sentidos ficarem ligados é o cérebro, certo? Mas o emotion, a vontade emocional dá aí alguma direção, tá certo? E clareia algumas questões, sabe? Dá algum poder de julgamento para aí, sabe? Por os animais de um modo geral, onde nós nos situamos um dia, tá certo? E depois descolamos, sabe? E fomos avançando e fomos deixando aí, sabe? Mudando, evoluindo o grau de inteligência, sabe? Hoje a gente ainda tem a inteligência emocional e justamente a inteligência emocional é que cria o espaço dos etos. Hoje eu assisti um vídeo do Horta. Eu assisti 3 vídeos hoje. Eu ia até aí, sabe, puxar aí para dar base para esse meu vídeo, sabe? Mas eu assisti um vídeo do Horta onde ele fala de otimismo e pessimismo e puxa o Lula para dançar com ele, tá certo? E se refere o Horta a uma matéria que ali o grupo eu não sei, o Valor é o que? É um jornal? É o que? É um site? O que é? Eu não sei. O site Valor, o canal Valor, o jornal Valor publicou, tá certo? É um site aí da Faria Lima que publicou uma matéria sobre Lula. E esse pessoal, quando vai falar de Lula, rapaz, só vai falar, sabe, de dinheiro e só vai falar mal, tá certo? É essa coisa que eu vinha falando ali. O Trump recebeu de encomenda uma empreitada, tá certo? E ele vem aos trancos e barrancos que o cara é corretor. Ele é corretor imobiliário, é por profissão, tá certo? É um cara aí, sabe, do underground, sabe? É um cara aí do chão, de fábrica, tá certo? É um cara do rasteiro, sabe? É um cara das mãos quase calejadas, tá certo? É um cara que vem de baixo aí fazendo um papel aí pouco assim, aí, sabe? E nesse ponto eu tô querendo ser elitista, tá certo? Mas é um cara que, assim, sabe, tá ali no limite, sabe, com a inteligência emocional. Tá ali perto dos bichos ali, sabe? Pô, o que ele quer comer, rapaz, ele quer comer, tá certo? Quer foder, tá certo? E quer fazer mais algumas coisas aí, tá certo? E vai levando, sabe? E fica esperando aí a vida se acabar, tá certo? Aí vai cuidando da prole dele, rapaz. Ele tem um filho com mais de 2 metros de altura, mas ele também é grandalhão, tá certo? E a mulher dele também é espigada, sabe? Eu não sei de quem os filhos dele aí, sabe, são descendentes, que eu acho que não é da Melânia, não. Mas assim, mas o Trump tem esse papel hoje, sabe, de se pôr ali nos Estados Unidos e diante de um país ali, sabe, que se pôs a ferro e fogo ali contra o Henrique VIII, sabe, contra o pessoal ali, sabe, que ali, sabe, fez colonização, sabe, ali, sabe, e eles se puseram ali, sabe, também anglo-saxões ali para rebater ali ali, sabe, a opressão do Império Inglês, tá certo, que estava forte e se fez forte no tempo que os Estados Unidos aí, sabe, se tentou colocar a cabeça de fora. E os Estados Unidos ali tem assim uma marca, sabe, a população tem uma marca de sangue, sabe, e de fúria, sabe, e de guerra, tá certo? E esse pessoal veio para o mundo no século XX com esse espírito, sabe? É guerreiro, tá certo? E eles entendem hoje que para manter a fortuna, sabe, amealhada, eles têm que fazer guerra, que a guerra produz uma mercadoria de muito valor, que são as armas de guerra, sabe? E assim, para alimentar as armas de guerra, aí a gente cai no campo da comunicação social, tá certo? Que é o ódio. Eu anotei aqui alguma coisa sobre ressentimento burguês, tá certo? Ouvindo, eu não sei quem eu ouvia. Eu acho que foi o próprio Horta, certo? O Horta falando de Vargas e falando da elite do nosso deep state aqui no Brasil, tá certo? Dos endinheirados do Brasil.
e no caso ali do jornal Valor Econômico, e não sei se é jornal, é revista, não sei que porra é aquela ali, e eles citam Vargas. Esse pessoal, quando fala de Vargas, a esquerda inclusive, sabe, deixa de mencionar que o Vargas, juntamente com o Papa Pio XII, eu acho, não sei, sabe, se era ele que estava na época ali quando surgiu o comunismo, sabe, na União Soviética, tá certo? Ali na segunda década, sabe, do século XX. Eles ignoram, sabe, que o Pio XII ficou com o cu trancado e o Vargas aqui no Brasil. Todo mundo se acelerou, rapaz, quando veio a Revolução, que depois ali, sabe, a monarquia na Rússia, certo? E ali, sabe, e aqui no Brasil isso repercutiu, sabe, porque ali, sabe, nós temos aqui um deep state, vinculado a Portugal, vinculado à Europa, vinculado à Inglaterra, tá certo? E o cu desse pessoal todo apertou, rapaz. E o Vargas aí, que era militar, tá certo? E vendo ali as coisas acontecerem, vendo, sabe, a tempestade, sabe, que eles poderiam dizer, sabe, que o mundo estaria numa tempestade, lembrando aí do Walter Benjamin, sabe, a tempestade da mudança vem aí com suas forças medonhas, tá certo? Assim que eu acho que talvez eles viam, sabe, e chamavam para essa tempestade aí de comunismo. Aí todo mundo, rapaz, trancou o cu, tá certo? A igreja, não sei porquê, sabe, a igreja católica, sabe, se meteu nessa questão, não sei porquê. Eu acho que era Pio XII que estava na época aí, sabe, na jogada aí, ali no começo do século XX, tá certo? Nas 3 primeiras décadas do século XX, eu não sei. E aqui no Brasil estava o Getúlio Vargas, rapaz, sabe? E ele, para não deixar, na época já tinha gente aí se movimentando aí dentro das próprias Forças Armadas, tá certo? Eu não vou lembrar o nome das figuras aí, dos agentes aí, tá certo? Mas o fato é que nós tínhamos ali as peripécias do Jango, o Jango viajando para a China e aquela coisa toda, e causando assim um certo susto, um medo, sabe, um horror, quem sabe um terror, tá certo? E aí o que acontece? O Vargas puxa, sabe, a responsabilidade para si e diz aqui não, violão, tá certo? E foi para cima com as forças da farda, das armas, tá certo? Para brecar o comunismo. Essa é a questão, rapaz, sabe? Quando eles criaram ali na Igreja Católica a doutrina ali, não sei qual foi a encíclica, não sei se foi a Rerum Novarum, não sei qual foi, sabe, que fez ali um muro de contenção, sabe, às ideias comunistas, tá certo? O Vargas pulou de cá, sabe, peitou, sabe, disse aqui ninguém vai entrar, bicho, aqui ninguém vai passar, tá certo? Aí ele puxou ali uma norma, uma legislação, uma lei que tinha na Itália, certo? A Carta do Trabalho, do tempo ali, não sei quem escreveu a Carta do Trabalho, era uma coisa de verificar, a Carta del Lavoro, e aí, sabe, ele adotou isso aí, montou uma tal de CLT, reuniu as leis trabalhistas que existiam na época, chamou para essas leis aí, sabe, o texto de consolidação das leis do trabalho, tá certo, uma tal de CLT, e aí, para fazer o quê? Para garantir aos trabalhadores aí, sabe, algum aceno, tá certo? Que pudesse aí dizer, ei, trabalhadores, venham para cá, não vão para lá não. Deixa os comunistas para lá, venham para cá. Olha o que eu estou oferecendo para vocês, tá certo? E por outro lado, ele ofereceu outras soluções aí para o mundo dos empresários, aquela coisa toda, trouxe indústrias para cá, sabe, e tentou criar um parque industrial aqui no Brasil, aquela coisa toda, justamente pensando no trabalhador, como faz hoje o Lula, certo? O Lula quer criar ali umas plataformas ali que deem apoio, que deem emprego, sabe, que fechem um pouco aí o mercado e faça o mercado funcionar hoje aqui dentro, sabe, com os produtos aqui, sabe, do próprio parque industrial, fabril, sabe, nacional, tá certo? Mas assim, então veja, quando se fala do Vargas, tem que ter cuidado, sabe? Assim, no sentido de que ele aí, sabe, não é santo, não foi santo, pelo menos para o campo das esquerdas, tá certo? O que ele deu com uma mão, puxou com a outra, tá certo? E mais adiante, quando ele cai, tá certo? O Deep State Nacional assume a função de novo aí, sabe? E o Michel Temer foi quem, sabe? O Fernando Henrique já vinha com vontade, sabe, de destruir Vargas, de abrir o mercado e abrir tudo, tá certo? E quem fez isso, ele fez uma parte, tá certo? De leve ou pesado, tá certo? Como quiser. A empresa Vale, que era uma empresa estatal, sabe, se tornou uma empresa privada, tá certo? E outras empresas aí, as empresas de telecomunicação se tornaram empresas aí, sabe, privadas por conta de Fernando Henrique Cardoso e outras empresas aí que eu não lembro aí, tá certo? Tem um livro aí chamado Privataria Tucana,
e onde fala desse processo aí, sabe, de abertura neoliberal que o Fernando Henrique protagonizou. Me lembro disso na década de 90. Eu estava fazendo um trabalho perto de organização sindical, onde essas conversas aí do neoliberalismo perpassavam, atravessavam, tá certo? E o intuito eu ouvi falar, sabe, que o intuito do Fernando Henrique era destruir Vargas, certas coisas que Vargas construiu, entre as quais as normas, as regulamentações, entre essas a CLT. Ele não conseguiu, fez modificações aí, com certeza ele fez modificações, que eu não vou lembrar quais, mas quem que deu aí, sabe, a pasada de cal mesmo, sabe, foi o Temer, certo? Introduzindo aí novos conceitos, como o empreendedorismo, reforçando essa ideia aí, onde o uberismo se localiza, onde todo mundo quer ser CNPJ, tá certo? E ninguém quer mais ser CPF, ninguém quer mais aí, sabe, ganhar FGTS, ninguém mais quer ganhar dinheiro de previdência, ninguém mais quer se aposentar, tá certo? Todo mundo quer repetir o Chile, um bando de fudidos que estão lá no Chile, repetir aqui, sabe, o que está acontecendo aqui perto de nós na Argentina, todo mundo quer ser Argentina, certo? Todo mundo quer ser livre, rapaz, só que não é assim, bicho. Não é assim, tá certo? O espaço empresarial é um espaço de poucos, tá certo? Porque é o espaço onde a riqueza amealhada se divide. Tá certo? Aí quando eu falo aqui de ressentimento burguês, ódio de classes, sabe? Eu olho com o rabo do olho aqui, penso em Vargas e penso no Lula também. Tá certo? Porque o Lula, de certa forma, repete a mesma coisa. Só que hoje o Lula, sabe, por questão de origem, ele vai ali, sabe, num reformismo aí, sabe, avançando, tá certo? Numa social-democracia aí tardia e fazendo as coisas aí. Só que não dá. Aqui, o que nós temos hoje é um governo de coalizão onde as forças de centro-direita predominam, tá certo? O governo de Lula é um governo de centro-direita, tá certo? E ali, segurando, você vê aí, sabe, o que acontece hoje com essa história aí do arcabouço fiscal, sabe, da vontade de querer, sabe, que o Deep State aí, sabe, pague tributo, mas quando, rapaz, não vão pagar. Porque o mundo, bicho, o mundo é empresarial. Aí eu vejo, num certo momento, sabe, quando o Horta, na sua análise, sabe, começa a fazer crítica, sabe, ao poder econômico e vai por aí, sabe, tentando fazer ali críticas, sabe, a Lula e fazer defesas, falar do otimismo de Lula e do pessimismo de Lula. O Lula se queixou, sabe, de que ele é um cara que está enxugando o gelo, tá certo? Mas é claro, rapaz, sabe, dentro do espaço burguês não tem saída, tá certo? E o ressentimento burguês é forte, tá certo? É o ressentimento burguês que faz Lula, sabe, abrir a boca e dizer, sabe, que ele está enxugando o gelo, caboclo aí, tá certo? Porque há um ódio de classe e nós não podemos perder de vista isso, tá certo? O YouTube mandou para mim um vídeo que fala de um tal de Vladimir, não sei das quantas aí. Eu anotei em algum lugar o nome do cidadão, tá certo? Eu não sei se eu vou achar. Cadê? Vladimir, onde ele abre a boca, sabe, para falar que Lula ladrão, essa história do Lula ladrão, Vladimir Soares, certo? Vladimir Soares. Um cara da Federal aí, um fudido, tá certo? Esses caras queriam golpe, rapaz, sabe? Queriam golpe na marra. Eu já falei aqui, quando eu tinha que atravessar aqui, sabe, atravessar a zona metropolitana para ir para um município aqui perto nada, tá 300 quilômetros distante de Belém, tá certo? E eu tinha que cortar a estrada aí, sabe, no ano de 2017. Porra, tava aquele aperta-cunha ali, a Dilma já tinha sido, sabe, golpeada e aquela coisa toda, tá certo? E os caras estavam se preparando para 18, para eleger Bolsonaro e fazendo pressão em cima do Temer, aquela coisa toda. E as estradas entupidas de caminhão, tá certo? Esses caras queriam aí, sabe, aí rasgar a Constituição de certa forma, tá certo? Romper com o consenso que se tem, com o conceito normativo que se tem, sabe? Que garante o Estado democrático de direito, que afasta a selvageria. Eu estou falando selvageria para não falar barbárie, eu não concordo com a expressão barbárie. Barbárie para mim aqui traduz o que eu chamo de selvageria, tá certo? A lei de selva de Darwin, tá certo? Porque é isso. A Darwin, sabe, atinou com essa ideia, sabe, de que no mundo dos brutos o que prevalece é a força bruta, tá certo?
A força não vou falar nem de inteligência emocional, tá certo? É a força bruta, a força das emoções, tá certo? A força dos impulsos, sabe? A força dos músculos, dos nervos, dos sensores, a força do cérebro, sabe? Do pensamento guiado pelo cérebro, aquela coisa toda, tá certo? É o que se entende. E aí, sabe, o ser humano de repente não, que levou tempo pra cacete, tá certo? Desgarra, sabe, desse conjunto aí da brutalidade e vai aí, sabe, elaborando pensamentos e chega num campo aí, sabe, que a gente chama de campo ético, de campo aí, sabe, de conhecimento e de valoração, de momento de reflexão e de amarração de alguns valores. Eu não posso nunca esquecer, rapaz, sabe que a brutalidade, ela tá aí. Eu lembro de um filme que eu assisti, sabe, sobre Noé. Eu não vou lembrar o nome do ator, mas foi o mesmo que fez aí Gladiador, o Gladiador 1, certo? E ele ali, sabe, fazendo ali a barcaça dele, e vindo um rei encher o saco, rapaz, sabe, ali, sabe, querendo amedrontar Noé, tá certo, e querendo, sabe, ali, sabe, assediando os filhos de Noé, aquela coisa toda. E esse sujeito aí, que era rei, termina, sabe, invadindo, sabe, se escondendo dentro da barcaça de Noé, ali entre os animais, ali, sabe, entre as cargas e aquela coisa toda, tá certo? E num certo momento ele aparece, tá certo? Ele aparece e quer, sabe, ali, botar para quebrar, sabe? E, enfim, tem que sair para uma porrada. Eu acho que Noé sai numa porrada com ele, tá certo? E ele, claro, termina ali por causa do roteiro do filme, porque esse cidadão não estava, ele não está na Bíblia, certo? Ele não está na narrativa, ele não está na lenda, ele não está no mito, tá certo? E ele tem que levar farelo, ele tem que sair da história, tá certo? Ele tem que ser invisibilizado. Mas assim, sabe, as questões aí que vão aí se pondo, tá certo? Onde a violência e a brutalidade, ela vai, sabe? Chega um ponto então que é preciso ter aí, como disse o Rousseau, tá certo? E como o Hobbes falou ali mais adiante, tá certo? Falando do Leviatã, falando do rei, o rei que deveria, sabe, elaborar uma carta de acertos sociais, de consensos sociais, tá certo? O Rousseau fala disso, entendeu? E essa discussão gera o que a gente chama hoje constituição, é uma norma que regula a todos que habitam um certo território, certo? Que a todos que se consideram nacionais, todos que numa polis, sabe, se sentem cidadãos, tá certo? E então tem que ter lei, tá certo? Tem que ter lei. E esses caras aí, rapaz, esses caras, inclusive esse tal de Vladimir Soares, que era um agente da Polícia Federal, tá certo? O texto que me chegou foi através de vídeo, sabe? O programa é poder o quê, rapaz? Eu não sei como é Poder 360, eu acho que não é Poder 360 não. Não sei o que é poder. Mas eu acho que não é Poder 360. Eu só sei dizer que os vídeos, o cara mostrou quase meia dúzia de vídeos aí, com esse aí tirados aí, sabe, aí, eu acho que do processo que esse cara responde, entendeu? E onde nesses vídeos o cara mostra a posição dele, a insatisfação dele, sabe? Aí, sabe, o cara ao invés de disputar na ágora, certo? Disputar na política, certo? Nos partidos políticos, disputar nos espaços públicos, ele sendo funcionário público, disputar dentro do sindicato dele, sabe? Aquela coisa toda. Ou então ele poderia ir para dentro de uma igreja aí, sabe? Fazer também aí, sabe? Disputa de espaço político ali dentro. Não, ele quis aí no individual, sabe, se valer da arma que ele carregava pendurada na cintura, certo? E sair pra porrada querendo matar, querendo esfolar, tá certo? Ele seria um daqueles ali, sabe, que iria agredir e matar o Lula, sabe? E esses caras têm esse negócio de falar Lula ladrão, Lula ladrão, Lula ladrão. Como assim, rapaz? Que porra de Lula ladrão? Ladrão de quê? Que foi que o Lula roubou assim, sabe? Para você falar ladrão, você está falando de crime, tá certo? Qual foi o crime? O cara não foi punido, rapaz, sabe? Pelo menos o que ele foi acusado aí foi de outras coisas, mas não de ter se apropriado de patrimônio, assim, sabe? Que possa configurar o crime de roubo, certo? Ou de furto, certo? Não tem isso, tá certo? Para o cara ser chamado de ladrão, ele tem que ser acusado de ter praticado crime contra patrimônio, tá certo? E o fato de ele pretender
pela visão deles aí, sabe, se inscrever na compra de um apartamento, sabe, ou qualquer coisa assim, isso aí não imputa o crime formalmente, sabe, o crime de ladroagem, o crime de roubo ou furto, como quiser. E aí, o negócio que enche a boca fala Lula ladrão. O ladrão não vai subir a rampa. Era o que esse cara falava, tá certo? São 24 minutos de vídeo. E eu tô avançando nesse domingo e eu preciso. Eu queria falar aqui, sabe, rapidamente, que num dos vídeos aí eu falei de um príncipe hebreu, sabe, que teve a mãe e a irmã jogada numa masmorra, numa caverna, e eu nunca termino de falar de caverna, mas eu vou falar que o filme que eu queria me referir não era Quo Vadis, tá certo, mas Ben-Hur, com o ator Charlton Heston, tá certo, onde a mãe dele, sabe, ele é perseguido, a família deles, eles eram endinheirados, eles eram da nobreza, eles são perseguidos e a mãe e a irmã são jogados numa masmorra, tá certo? Que eu comparo, para mim, quando Platão fala de caverna, ele está querendo se referir a masmorras, assim, no sentido, eu estou aqui carregando um pouco mais a mão aqui, ideologicamente, tá certo? Acrescentando mais valores. Mas o fato é que os endinheirados, tá certo? Quando eu digo que esse afã hoje do pessoal do empreendedorismo de querer se tornar CNPJ, tá certo? É um esforço inútil, porque os empresários não vão permitir isso, rapaz. Eles são os caras ressentidos, sabe? Que ficam pisando, sabe, com o pé nas mãos de quem quer subir, sabe? Se ali, sabe, se escalar socialmente ou se escalar o mundo da riqueza, sabe? Assumir numa corda, subir num paredão, sabe? E numa corda para chegar lá no topo, tá certo? Quem está em cima pisa em quem vem embaixo, sabe? Querendo subir, tá certo? Que eles não vão deixar, tá certo? Se quem está em cima é o burguês, tá certo? Ele não vai permitir que quem está embaixo, se é o proletário, sabe? De vir junto com ele, chegar junto com ele. Não vai, bicho, não vai. A riqueza é para poucos, tá certo? Eles entendem isso, que a riqueza, os recursos, eles são finitos, tá certo? E não é assim, não é para qualquer um não, e eles com certeza eles são ressentidos e não deixam aí, sabe, esse pessoal que vem de baixo subir. E por isso eles criam masmorras, certo? Onde jogam ali, sabe, os fudidos. E aí tem as masmorras aí com o aspecto simbólico da ignorância, tá certo? Da desinformação, do letramento cultural, tá certo? Do letramento educacional, entendeu? E eu penso que o ser humano só se torna gente, sabe, ser humano mesmo, sabe, quando o direito a ter educação, sabe, se consolida, de ter formação, de ter conhecimento, de ter escola, tá certo? Porque a escola é uma instituição que está aí já construída, tá certo? Não dá para você destruir, assim, jogar, pôr no lixo, tá certo? A escola, sabe, traduz a ciência traduz o conhecimento, os acumulados que nós temos aí. Eu me lembro que uma vez aí num vídeo eu falei disso para meus filhos, tá certo? E disse que o avô deles, por exemplo, não teve acesso, sabe, a esse patrimônio da humanidade, que é a escola, o patrimônio escolar, tá certo? O patrimônio da ciência, tá certo? Ali à disposição de quem faz escola, tá certo? Tudo ali organizado de bandeja, todo mundo ali contribuindo e colocando junto, tá certo? E colocando dentro, tá certo? E o ser humano, sabe, quando é desviado disso, sabe, quando hoje ele é ali, sabe, sendo um cara que produz atenção, tá certo? E atrai aí os que têm aí, sabe, produtos que satisfazem essa atenção aí, tá certo? Que são hoje as big techs. Na verdade, não são as big techs, tá certo? Isso é o mundo das mercadorias, tá certo? Que se aproveita das big techs para empurrar justamente as mercadorias para quem hoje tá com a atenção despertada aí, tá certo? Tá com frufrufru, sabe, aí, sabe, querendo, entendeu? E querendo satisfação, querendo, sabe, aí, sabe, satisfação mesmo, sabe, querendo o prazer, sabe, o prazer atendido, sabe, aquela coisa toda, sabe, e então assim, sabe, e aí a coisa fecha dessa maneira, tá certo? Porra, deixa fora. Então assim, tá certo, eu olho com o rabo do olho aqui, tá certo? E não vejo nada, tá certo? Eu acho que eu vou fechar esse vídeo aqui que é melhor, tá certo? Tem outras coisas que eu poderia colocar. Eu poderia ir passar adiante, tá certo? E avançar um pouco aqui, ir lá pelo menos isso eu vi aqui, tá certo? Eu estou aqui no X, tá certo? Eu estou aqui no meu perfil. Quando fala aqui, sabe que
aqui, deixa-me abrir aqui essa matéria aqui. Perdas dos celulares de investigados no 8/1 preocupa Gonê por risco de anular provas, tá certo? Isso aí se refere a uma situação criada dentro lá da Procuradoria-Geral da PGR, certo? Da Procuradoria PGR, Procuradoria-Geral da República, tá certo? Quando ali é material entregue pela federal ali, sabe, para análise, sabe, desapareceram os dispositivos, certo, ali, sabe, dentro da... Como é que pode, tá certo? Preocupação com nulidade de prova mobiliza procuradores, aparelhos sumiram após perícia da PF, tá certo? Aí eu coloquei assim, sabe, numa análise perfunctória, como diz o outro já, tá certo? Assim, sabe? Menos mal. Aparelhos sumiram após perícia da PF, tá certo? Tá certo. A não ser que ali se seja questionado isso aí, tá certo? Mas acho que dá para ir buscar nas nuvens, tá certo? Sabe, esses aparelhos aí, sabe? Mas enfim, agora o que esquenta a cabeça, sabe, é justamente essa situação, como é que coisas desaparecem, tá certo? Aí tem outra notícia aqui, rapaz, sabe, sobre o que mesmo? Vamos ver aqui. Juízes, advogados e desembargadores são condenados por corrupção e venda de sentença no Espírito Santo, tá certo? É essa coisa aí, rapaz, sabe, que vem à tona, tá certo? Vem à tona esporadicamente por conta das circunstâncias do mundo atual. Esse mundo hoje das redes sociais que serve aí, sabe, para distrair a população do modo geral, também serve para entregar bandidos. E eu coloquei assim, rapaz, o bicho feio das 7 peles atuou pesado, botou o ceifador para cobrar faturas vencidas. O diabo, bom banqueiro, não empresta dinheiro de graça. Encobriu na medida a venda de sentenças. Alguém peidou na farofa, foi o bastante, tá certo? Para dizer assim, rapaz, sabe que esses caras operam aí achando que, sabe... Mas não dá, bicho. O diabo que eu falo aqui, tá certo? O ceifador, tudo isso aí é coisa aí, sabe? É coisa aí, é metafórica, certo? Alegórica, não tem nada a ver, tá certo? Mas eu vou assim, falando em coisas alegóricas, coisas metafóricas, ficando por aqui. Hoje são 31 minutos de vídeo já, tá certo? Eu sou o caboclo falador, rapaz, sabe? Ernest, tá certo? O canal é quem fala muito da Bom Dia Cavalo neste domingo, sabe? 8 de quê? De junho, tá certo? Bom dia.